Declaração do arcebispo Carlo Maria Viganò sobre a situação da Igreja e do Papado, 23 de fevereiro de 2025. Eu vos digo que, se estes se calarem, as pedras clamarão. Lucas 19:40. As atualizações contraditórias que estão sendo dadas sobre a condição médica de Jorge Mauro Bergoglio lançam uma luz perturbadora sobre a maneira como as comunicações do Vaticano estão sendo gerenciadas. Há aqueles que acreditam que o Papa já faleceu e que esse fato está sendo mantido, escondido do público. É claro que o Vaticano e a Igreja profunda bergogliana estão em pânico e farão de tudo para reunir o consenso dos cardeais em torno do nome de alguém que dará continuidade à Revolução Bergogliana. Há quem tenha todo o interesse em enterrar os próprios crimes junto com os de Bergoglio, enquanto nos Estados Unidos há um choque frontal da Conferência Episcopal dos Estados Unidos contra o governo Trump, depois que o escândalo envolvendo os fundos da Agência para o Desenvolvimento Internacional, USAID, trouxe à tona a cumplicidade da Igreja Católica no lucrativo negócio da imigração. É preciso impedir que a hierarquia progressista garanta que um dos seus seja o sucessor de Bergoglio, ou seja, outro usurpador do trono de Pedro, que será herdeiro e continuador do anterior. Antes de pregar o último prego no caixão de Bergoglio, é, portanto, essencial e urgente que se esclareça a usurpação que ele perpetrou e a ocupação da Igreja Católica por uma hierarquia corrupta e traiçoeira, cujo único objetivo é destruí-la por dentro. As manobras da máfia de St. Gallen, em conjunto com a esquerda ultraprogressista, os crimes impunes de Theodore McCarthy, o papel de McCarthy nas administrações democratas, a influência que McCarthy exerceu na obtenção de nomeações episcopais para seus herdeiros, todos homossexuais e corruptos, designados para preencher cargos-chave nos Estados Unidos e no Vaticano, o trabalho de McCarthy como contato de Bergoglio com o regime comunista chinês para obter a assinatura do acordo secreto com a Santa Sé, o papel dos jesuítas na promoção da agenda globalista, os escandalosos encobrimentos contínuos de abusadores e pervertidos notórios por Bergoglio, o encobrimento do dossiê sobre a rede de corrupção do Vaticano entregue pelo Papa Emérito Bento XVI a Bergoglio em abril de 2013 e sobre o qual ainda não houve qualquer acompanhamento. O papel de Bergoglio no crime perpetrado contra a humanidade com a pandemia de Covid e a imposição dos imunizantes. A exploração cínica de imigrantes ilegais para destruir o tecido social do Ocidente. Tudo isso e muito mais confirma que a Igreja bergogliana não é apenas cúmplice do plano subversivo do Fórum Econômico Mundial, mas uma protagonista importante. Os fiéis têm o direito de saber toda a verdade sobre todos esses eventos. Depois de anos de mentiras, dissimulações e silêncio, é necessário reconhecer a fraude de Jorge Mauro Bergoglio e levá-lo a julgamento, restaurando a verdade e a justiça exigidas pelas vítimas de suas represálias, seus atos intimidatórios e sua conivência com os crimes de seus instigadores e protegidos. São necessárias investigações sobre sua vida passada, sobre os crimes que cometeu na Argentina, razão pela qual ele nunca retornou como Papa ao seu país natal, e sobre os eventos obscuros que alegam que Jorge Mauro Bergoglio foi pessoalmente responsável pelo abuso sexual de jovens jesuítas quando era mestre de noviços na Argentina. É preciso esclarecer se Tomás Ricardo Arizaga, conhecido como Tomasito,
que morreu em 20 de julho de 2014, aos 11 anos, e que foi cremado e enterrado em 2019 no cemitério Teutônico do Vaticano, após ter tido os dentes extraídos. É realmente filho de Bergoglio, como se espalhou por muito tempo e como vários elementos nos levam a crer. Uma aliança criminosa internacional uniu forças subversivas para eliminar Bento XVI, forçando-o a renunciar e substituindo-o por um emissário do globalismo. O próprio cardeal Gottfried Daniels admitiu isso, referindo-se à máfia de St. Gallen. McCarthy reiterou isso ao discursar na Universidade de Vila Nova em 11 de outubro de 2013. O presidente e fundador do Voices of Progress, um grupo de pressão que lida com mudanças climáticas, migração e outras questões woke, planejou isso, discutindo com John Podesta, presidente da campanha de Hillary Clinton, em e-mails divulgados pelo Wikileaks. A Primavera Católica, que fez uso de Jorge Mário Bergoglio, um personagem corrupto e manobrável imposto fraudulentamente à Igreja Católica como Papa. Pedimos às autoridades dos Estados Unidos da América e da Argentina que forneçam documentos e evidências desses fatos. Isso provará que Jorge Mário Bergoglio nunca foi Papa da Igreja Católica. Todos os seus atos de governo e ensino são nulos e inválidos. E todas as suas nomeações são nulas e inválidas, incluindo as dos cardeais que elegerão seu sucessor. Agora é hora de enfrentar a verdade com coragem, para que a libertação da Igreja Católica dos subversivos que a ocuparam por muito tempo para destruí-la seja uma libertação radical e autêntica. E para que os cúmplices da fraude que ainda estão no Vaticano e sobreviverão a Bergoglio sejam encobertos e levados a julgamento, antes que sua ação criminosa destrua as evidências dos crimes que cometeram. Assinado Carlo Maria Viganò.